Pois não, Thiago Crespo, seja bem-vindo à seleção. Tudo bem, Cereto? Valeu, Cereto, um abraço. Obrigado pela generosidade. O convidado, de fato, é especial. Estamos aqui no São Paulo, como você falou, zona oeste da capital paulista, centro de treinamento da Barra Funda. São Paulo se reapresentando hoje, né? Depois de conseguir uns dias de folga, de merecida folga, depois da goleada contra o Oeste por 4-0 no fim de semana. O time volta a treinar hoje, tem a semana inteira cheia, porque domingo joga dentro de casa contra a Ponte Preta pelo Campeonato Paulista. E agora vamos bater um papo com o Igor Gomes aqui, titularíssimo, absoluto desse time do Fernando Diniz. E eu já começo perguntando sobre isso, a importância dessa vitória agora, dessa última partida contra o Oeste. O time conseguiu marcar gols, era uma grande cobrança. Era o jogo que precisava para o São Paulo deslanchar no campeonato. Boa tarde, Igor. Seja bem-vindo à seleção. Boa tarde, pessoal do Sport TV. Todo jogo é importante, né, cara? A gente não pode cravar que esse jogo foi o importante. Lógico que teve talvez uma importância um pouquinho maior, por causa que a gente vinha de uma sequência de jogos sem ganhar. Então, talvez tinha um pouquinho mais de importância. Mas a nossa cabeça sempre é a mesma. A gente quer ganhar todos os jogos. Lógico que a gente não vai conseguir ganhar todos os jogos, porque hoje o futebol, eu vejo isso principalmente no Campeonato Paulista, é muito nivelado. Os jogadores que às vezes não têm tanta expressão, os times que não têm tanta expressão, são times que têm muita qualidade. Então, isso não deixa a gente baixar a guarda. Então, a gente quer sempre ganhar todos os jogos, a gente quer sempre plantar o nosso futebol, e acho que esse jogo ficou bem enfatizado. Legal. Cereto, só para avisar, Igor Gomes está ouvindo muito bem o programa, então vocês fiquem à vontade aí para fazer perguntas direto do estúdio. Igor Gomes, um abraço para você. Primeiro eu quero pegar o gancho do Thiago Crespo, que fez a pergunta para você, dizendo o seguinte, tá aqui o Igor Gomes, titular absoluto desse time do São Paulo. É isso mesmo, Igor? Voltou do pré-olímpico, né? Com esse moral todo, não? Voltou, pegou a camisa e não larga mais? Boa tarde, Cirito. Não, olha, essa moral é ele que tá dando pra mim, viu? Tô trabalhando firme aqui, tô cavando meu espaço, as oportunidades que o professor tá dando pra mim, tô procurando dar o meu melhor, e quem vai definir isso vai ser ele hoje, que eu tenho um concorrente aqui que é de altíssimo nível. Eu já falei que é um dos meus ídolos na minha posição, que é o Hernanes. Para mim é um prazer disputar a posição com ele. Então, não me cravo ainda como titular. Essa responsabilidade eu deixo para o professor Diniz. E eu tenho certeza que ele vai fazer a melhor escolha para o São Paulo. Você começou muito bem o ano passado no Campeonato Paulista. Aliás, os meninos do São Paulo, utilizados pelo Wagner Mancini no Campeonato Paulista do ano passado, naquele jogo contra o Ituano, se eu não me engano, depois o São Paulo pegou o Palmeiras. E aí foi para a final o São Caetano, e foi para a final contra o Corinthians. Por que é que você acha que você depois não foi tão bem aproveitado pelo Cuca? O Cuca chega antes do Fernando Diniz. A expectativa é que você tivesse uma sequência, deslanchasse, e você não teve tantas oportunidades assim, Igor. Eu tive, o Mancini me deu as oportunidades naquele período, no momento delicado do São Paulo, né? Que a gente, no jogo do São Caetano, a gente precisava de um empate, se eu não me engano era um empate ou uma vitória para classificar. Nós fomos lá, empatamos, depois a gente foi, todo mundo meio que desconfiando se o Ituano vinha fazendo uma boa campanha, e a gente conseguiu passar bem pelo Ituano, passamos bem pelo Palmeiras também. E eu acredito que a gente fez 2 grandes jogos também na final. Não só da parte dos meninos, mas do grupo inteiro, do pessoal que foi escolhido para jogar aqueles jogos. Agora, sobre a questão do Cuca, cara, eu vejo muito assim, que opção técnica. O Cuca me chamou um dia, logo depois do jogo do Botafogo, e falou que ia rodar o elenco. E eu entendo, né, porque o nosso elenco é rodeado de jogadores muito bons. Então, quando ele chegou para mim e falou que ia rodar o elenco, eu aceitei numa boa. Ele me tirou e eu fiquei esperando as minhas oportunidades. Não fiquei bravo, ele falou isso para mim, usou isso como justificativa, e eu fiquei aguardando as minhas oportunidades. Tive alguma outra, entrando pouco tempo, em alguns jogos, às vezes fora de casa, perdendo.
Mas eu estava procurando fazer o meu melhor sempre quando eu entrava e ele me colocava nas situações que ele achava melhor para mim. Então, o que ele entregava para mim eu tentava resolver. E felizmente, né, quando o Diniz veio para cá, ele acabou dando um pouquinho mais de oportunidade para mim, de jogar um pouco mais de tempo. Não culpo o Cuca também por ter demorado ou talvez não ter dado oportunidade. Sinto que eu podia ter ajudado um pouquinho a mais se ele quisesse. Então você concorda, Igor, que a melhor fase do São Paulo em 2019 foi aquele período no Mancini em que você entrou no time? Depois ficou até com um meme de você versus Felipe Melo, no jogo que você fez no estádio do Palmeiras? Cara, eu acho que acho que foi uma das. Posso te dizer que foi uma das. Essa fase do final do ano aí foi, acredito que, apesar de não tivemos tido alguns grandes resultados nos finais, mas a gente conseguiu atingir o nosso objetivo a princípio, que era classificar direto para a Libertadores. Acho que ali também foi um grande período. Talvez o mais glorioso pode ter sido esse, porque já fazia muito tempo que São Paulo não chegava numa final de Campeonato Paulista ou de qualquer outro torneio, então provar esse gostinho de novo foi muito bom. Acredito que foi uma das. Agora, mudam os técnicos, mudam as preferências, é natural. Agora, o Igor Gomes, queria que vocês falassem um pouco sobre isso, ele tem características muito específicas, né? Porque ele fala da concorrência, a concorrência hoje talvez seja com o Hernanes, que ele falou que é um dos ídolos dele, né? Mas são características diferentes, completamente diferentes. Eu estava falando com o PVC, né? Até perguntei para o PVC a respeito sobre isso, porque assim, eu primeiro parabenizar ele, né, pela classificação no pré-olímpico, saber dele da expectativa, né, que pode disputar uma Olimpíada, mas diante disso, pelas essas características que ele tem de jogador, a gente está falando de um ponta de lança, né, eu vejo ele muito como um ponta de lança. Ele é muito inteligente, é um jogador que tem, né, na transição do meio para frente, ele chega, parece ser lento, né, mas é um jogador que tem muita inteligência, que chega muito rápido. Às vezes lembra o Kaká. A imagem aqui, eu ia brincar com isso. A gente está vendo a imagem na tela, a imagem na tela aqui. Exatamente. Vamos avisar para quem está em casa que nós estamos em 2020, não em 2001. E que, portanto, Igor Gomes... O jeito de... Você olha uma imagem aberta numa transmissão do jogo do São Paulo, E a inteligência, muito e assim, ao Kaká, né? eu gosto muito do Igor Gomes, que ele é aquele jogador que é muito inteligente aonde precisa ser, que é na área para o gol. Então, assim, você vê a capacidade que ele tem, né, de acertar, né, esses fundamentos, né, a transição, o passe, o último terço que a gente fala. Então, eu gostaria de saber dele, assim, se esse estilo do Fernando Diniz propicia para que ele possa desenvolver isso mais ainda. Com certeza, né? Acho que hoje no futebol ele exige muito que os jogadores, não só da minha posição, mas os jogadores, o ponta, ele tem uma característica a mais do que atacar, entendeu? Como o ponta hoje tem uma característica também muito importante de defender. O volante, ele não tem uma característica só de marcação, ele também tem uma característica de atacar. Se você quiser jogar em alto nível, eu vejo isso muito no alto nível. Porque, às vezes a gente vê grandes equipes aí, os melhores jogadores nas posições, a gente vê que eles são muito completos. Eles conseguem ajudar na parte defensiva, eles conseguem ajudar na parte ofensiva, eles conseguem distribuir muito bem o jogo, eles conseguem fazer essa parte de transição muito boa. Então, hoje na minha posição, assim, o cara mais completo que eu vejo hoje, assim, que está disparado na minha posição que eu vejo, hoje é o De Bruyne. Para mim é um dos caras mais completos. Para mim, é um cara que ajuda defensivamente, um cara que faz gol, um cara que dá assistência, um cara que consegue controlar o jogo e ele dita realmente ali como que o jogo deve andar, entendeu? Então, acho que essa parte é muito importante, essas coisas eu procuro olhar dos jogadores, o que eles têm de melhor, e procuro trazer para o meu futebol. Essa comparação com o Kaká te agrada? Você refuta? Cada um? Não, eu fico muito feliz, porque o Kaká, como eu falo, ele também é um dos meus ídolos. E ele é um estilo de jogador ideal, um cara que ganhou tudo onde foi, um cara que já foi melhor do mundo, é um cara que é ídolo onde ele passa, é um cara que dentro de campo e fora de campo ele é uma grande pessoa. Então ele é o tipo de jogador espelho, né, que qualquer um quer ser. Então eu fico feliz por essa comparação,
Mas eu gosto de lembrar também que ele teve a carreira dele, eu estou começando a minha agora. Eu, particularmente, acho que lembra muito pouco. Mas se o pessoal fala, não posso discordar, é a opinião de cada um, né? Não dá para negar, né? Luiz, acho que você ia fazer uma pergunta, fica à vontade, amigo. O Igor falou que está no início de carreira, eu queria saber dele a opinião a respeito da gestão da carreira dele. Você participou de uma campanha muito difícil na Sub-20, a campanha da Sub-23 também foi bastante questionada, e quando você sai para as seleções brasileiras de base ou para a seleção olímpica, você perde espaço no São Paulo. Do ponto de vista da gestão da sua carreira, vale a pena jogar por essas seleções brasileiras? Olha, jogar pela seleção brasileira, para nós jogadores, é sempre uma honra. Pelo menos, eu sinto isso. Defender o nosso país nessas competições, para mim, é de extrema importância para a minha carreira, porque te traz uma bagagem muito grande, porque, querendo ou não, é um outro estilo de jogo que a gente tem aqui no Brasil, é um outro estilo de jogo que a gente tem na Europa, totalmente diferente. Então, falando para a minha carreira, para o futebol, é importante sim. E sem falar do status que você tem de você ser convocado para uma seleção brasileira. Querendo ou não, já é difícil você ver o tanto de garoto que tenta chegar num clube grande, e dentro desses jogadores que já estão no clube grande, você vê a quantidade de gente que quer estar numa seleção brasileira. Então, você ser selecionado dentro dessa seleção, que, querendo ou não, tem grandes talentos, a gente pode ver nessa última convocação, apesar de ter tido alguns cortes, o pessoal que compôs é sempre o pessoal que está bem hoje, que está jogando, que tem destaque nos seus clubes. Então, eu fico feliz de ter tido convocações nesses últimos anos, apesar de não ter tido tantas oportunidades como para começar jogando, mas eu já fico muito feliz de estar no grupo, de estar com o pessoal. Acho que seleção brasileira é uma coisa muito boa para currículo também, entendeu? Talvez atrapalhe um pouquinho, mas eu acho que quem quer mesmo assim começa a remar tudo de novo. O que a gente constrói aqui dentro do clube é o que leva a gente para a seleção brasileira. Então, acho que não é tão fácil assim destruir o que a gente constrói no clube. Então, é algo a acrescentar. Tem os seus prós, tem os seus contras, mas para mim, assim, é muito importante, e eu me sinto cada vez feliz quando eu vejo meu nome naquela lista lá. Só para finalizar aqui, Igor, vocês têm a semana cheia de trabalho agora, enfrentam a Ponte Preta pelo Paulistão no domingo, mas semana seguinte é uma semana importantíssima, estreia na Libertadores. Queria que você falasse da importância desses dias todos para trabalhar num momento tão importante, e como é que está a ansiedade para você, um jovem, tá a princípio como titular na equipe de São Paulo, para jogar um jogo tão importante, um campeonato tão importante, pelo qual a torcida espera tanto? Cara, a ansiedade, eu sou um cara assim, zero ansioso, mas eu estou feliz por estar num grupo que vai disputar Libertadores, porque eu fico honrado de ver esse torneio que eu sempre quis disputar. Eu sempre sonhei, quando criança, de jogar, em participar de jogos grandes com grandes adversários, como River Plate e LDU, que são adversários tradicionais na Libertadores. Então, eu fico muito feliz. Eu espero estar entre os titulares, né? Vamos ver o que o professor vai escolher para desempenhar o melhor jogo. Então, mas querendo ou não, já é um sonho de estar participando. Estou muito feliz de estar vivendo tudo isso, e é lógico, a gente não pode esquecer que a gente tem um jogo agora que é importante também, do Paulista, da Ponte Preta, mas também não posso deixar de lado também de lembrar que tem essa parte da Libertadores, que é um torneio que eu sempre quis jogar, que envolve tudo que a gente já sabe para um jogador. Legal. Igor, obrigadão, cara, valeu demais. Só para encerrar, amigos, o Luiz falava da questão da seleção brasileira. Antes da gente entrar ao vivo, que eu conversava com o Igor sobre isso. Porque o ano passado, a gente fez a cobertura do Sul-Americano Sub-20 lá em Rancagua, no Chile, e eu conversava exatamente sobre isso com o Igor, porque é o seguinte: nos momentos ruins da seleção ali, muito jogador não quer falar. A gente está acostumado com isso, não só em seleção, mas em clubes também. E ele era o cara que sempre dava as caras, cheio de personalidade, não se escondeu em nenhum momento. Então, quando ele fala de honra, de orgulho em jogar, em representar a seleção brasileira, ele coloca isso em prática também na hora do vamos ver ali, viu Luiz, Cereto, Paulo Nunes, PVC, amigos todos da mesa aí.